Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar um daqueles videozinhos sobre direito material, aquelas pequenas pílulas para quem está se preparando para a segunda etapa do exame da OAB em administrativo. E hoje eu julguei importante a gente falar sobre poderes administrativos. É um assunto recorrente nas provas da ordem, tanto nas provas fechadas como nas provas abertas. E eu vou trazer algumas informações relevantes para a gente aqui sobre os poderes administrativos. O primeiro ponto é saber o que são poderes administrativos. Poderes administrativos são prerrogativas de direito público que vão auxiliar o administrador a atingir a finalidade administrativa, que é o interesse público. Então vejam, são prerrogativas, são instrumentos. Nós estamos falando de poderes instrumentais que vão auxiliar a atividade administrativa e, portanto, não estamos falando daqueles poderes estruturais da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Aqui nós estamos utilizando de instrumentos. O administrador público precisa cumprir, precisa atender o interesse público e os poderes administrativos vão ser alguns instrumentos que eles terão para conseguir alcançar essa finalidade. E aí, quais são os poderes administrativos que nós temos? Nós temos basicamente 4 poderes: o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Parte da doutrina fala também em poder vinculado e poder discricionário, mas esses dois poderes estão mais para características do ato administrativo, porque se for falar poder vinculado é o poder que o administrador tem de editar atos vinculados, poder discricionário é o poder que o administrador tem de editar atos discricionários. Então a gente vai falar sobre discricionariedade, sobre vinculação lá no ato administrativo, beleza? Então vamos agora falar de cada um desses poderes, para a gente entender quais são as principais características deles e o que a gente precisa lembrar para a prova de direito administrativo. O primeiro é o poder hierárquico. E o poder hierárquico, como o próprio nome diz, advém da hierarquia. Eu tenho poder hierárquico onde eu tenho hierarquia. E nós só temos hierarquia dentro da mesma pessoa jurídica. Então, o poder hierárquico é o poder de subordinação. É o poder que o administrador público tem de emitir comandos, de organizar, de controlar os seus subordinados. Então, esse poder hierárquico ele é encontrado em toda a estrutura administrativa, sempre de forma verticalizada e sempre dentro da mesma pessoa jurídica. Então, cuidado, que não há que se falar em hierarquia e, portanto, em poder hierárquico em pessoas jurídicas diferentes, porque cada pessoa jurídica possui um chefe. Então, na estrutura da administração pública, cada pessoa jurídica possui um coordenador, um chefão, alguém que emite os comandos. E é esse administrador público que detém o poder hierárquico. Então, o poder hierárquico vai se caracterizar pela capacidade que tem o administrador público de ordenar, de coordenar, de controlar e de corrigir a sua repartição. Então, eu vou determinar que um subordinado cumpra algo que eu quero que ele faça, eu vou coordenar uma equipe, eu vou controlar se aquele trabalho está sendo executado e, por fim, eu vou corrigir se houver algum eventual equívoco por parte deles. Então, nós temos que lembrar que sempre na estrutura da administração pública, nós teremos um superior hierárquico no controle, no comando do órgão ou da entidade, e é esse superior hierárquico que detém o poder hierárquico. Duas questões importantes sobre o poder hierárquico ainda é a possibilidade de delegação de competências. Então, se eu sou autoridade, eu posso delegar algumas competências e é importante que vocês olhem os artigos 12 a 14 da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que fala sobre essa delegação de competência e fala das competências que não podem ser delegadas. A gente não pode esquecer que não se pode delegar a competência legislativa, não pode delegar a competência para decidir recursos. Então, deem uma olhada nos artigos 12 a 14 da Lei 9784 de 99. E além da possibilidade de delegação de competência, que é quando eu passo uma competência
que é minha para uma pessoa subalterna, eu tenho a possibilidade do movimento contrário, que é a avocação de competência. Eu delego, e se eu posso delegar, eu posso avocar e trazer uma competência que era do meu subalterno para mim. E aí eu peço que vocês olhem o artigo 15 da mesma lei 9784 de 1999, beleza? Então, poder hierárquico é o poder que o administrador público tem de organizar a sua estrutura administrativa baseada na sua superioridade administrativa em cima dos seus subalternos. O segundo poder é o poder disciplinar. E o poder disciplinar é o poder que dispõe o administrador público de punir internamente. Vejam, eu vou poder aplicar punições nos meus próprios servidores públicos e naquelas pessoas que possuem algum tipo de vínculo comigo. Por isso que eu disse que é o poder que eu digo, que é o poder de punir internamente. Nós não vamos confundir com o poder de polícia, nós vamos falar daqui a pouco, que pode punir externamente. Por meio do poder disciplinar, eu vou poder punir apenas aquelas pessoas que possuem algum tipo de vínculo comigo, ou servidores públicos, ou um vínculo contratual, como por exemplo no contrato administrativo, se o fornecedor não entrega o serviço ou o produto na forma como estabelecido no contrato, eu posso aplicar sanções nele. O poder disciplinar, portanto, é o poder que dispõe o administrador público de aplicar sanções em seus próprios servidores ou naquelas pessoas que possuem com a administração pública algum tipo de vínculo. É importante a gente ressaltar que há uma estreita ligação entre o poder hierárquico e o poder disciplinar, porque quem vai aplicar a punição é o superior hierárquico. E além disso, o superior hierárquico, ele tem obrigação de instaurar procedimentos administrativos disciplinares se ele tiver ciência de que um subalterno seu está desrespeitando a lei, cometendo algum ato ilegal. Então, há essa estreita vinculação entre os dois poderes. Mas é importante a gente separar. O poder hierárquico, ele vai organizar e, havendo necessidade de punição, essa punição será baseada no poder disciplinar. Tranquilo? Depois nós chegamos no poder regulamentar, que quando eu estudei, diziam que o poder regulamentar era o poder de que dispõe o chefe do Poder Executivo de editar decretos para fiel execução da lei. Então vejam só, o poder regulamentar ele está fundamentado no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Se a gente parar para ler esse dispositivo constitucional, salvo o melhor juízo, vai dizer que compete ao presidente da República expedir decretos para fiel execução da lei. Então, o decreto, que é o instrumento do poder regulamentar, ele só existe para fiel execução da lei. Então, ele é sempre subordinado à lei. E aí, ponto, é isso. Poder regulamentar é o poder que dispõe o chefe do Poder Executivo de editar decretos regulamentares. Com relação ao poder regulamentar, nós temos que ficar atentos na figura do decreto autônomo, que, na verdade, há quem diga que não existe mais a figura do decreto autônomo, porque antes da Constituição de 88, o chefe do Executivo tinha a possibilidade de editar decretos da sua cabeça e esse decreto gerava obrigação para o administrado. Hoje não, a gente só pode criar obrigações por meio de lei. O decreto serve para fiel execução da lei. E se esse decreto vier acima da lei ou vier desrespeitando a lei, eu tenho apostado que essa é uma questão que pode cair na prova por causa de algumas questões que envolveram o atual governo. Se o chefe do executivo extrapolar o poder regulamentar, ou seja, se ele for para além da regulamentação da lei, caberá que ao Congresso Nacional, com base no artigo 49, inciso 5 da Constituição, a sustação desse ato. Então, o Congresso Nacional pode sustar o ato do Poder Executivo que extrapolar o poder regulamentar, e o verbo é sustar. Sustar não é anular, não é revogar, é simplesmente tirar a eficácia daquele decreto, ok? E voltando à figura do decreto autônomo, para alguns e principalmente para a nossa queridíssima professora Maria Silva Zanella de Pietro, existe uma hipótese de decreto regulamentar no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que lá fala, olha, compete ao presidente da República, mediante decreto,
organizar a administração pública, desde que não haja aumento de despesas, e extinguir cargos públicos quando vagos. Então imaginem o caso da COAF agora, que virou um caso de repercussão nacional. A COAF estava no Ministério da Economia, da Fazenda. Queriam mudar a COAF para o Ministério da Justiça. Essa troca da COAF sai da Fazenda e vai para a Justiça poderia ser feita mediante decreto se não houvesse aumento de despesa. Esse é o decreto autônomo para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Tranquilo? E para terminar, talvez o poder mais relevante que nós temos aqui em termos de questões de prova, o poder de polícia. E o que é o poder de polícia? O poder de polícia é toda limitação individual em prol do coletivo. Sempre que houver uma limitação a um direito, a uma atividade, a um uso de um bem individual em prol da coletividade, eu estarei diante de um poder de polícia. Então vejam que o poder de polícia não se limita à segurança pública, é qualquer tipo de limitação. Se eu não posso cortar uma árvore dentro da minha propriedade privada, é o poder de polícia, que está me limitando o exercício de uma propriedade privada em prol da coletividade. Quais são os limites do poder de polícia? Os direitos individuais, que se eles forem desrespeitados, nós estaremos diante de um caso de abuso de poder, e o próprio princípio da legalidade. Tranquilo? Um conceito legal do poder de polícia está apresentado lá no artigo 78 do CTN, então se houver alguma dúvida durante a prova de vocês, corram no Código Tributário Nacional, vejam o artigo 78, que traz um belo conceito sobre o poder de polícia. E é importante também a gente saber as diferenças entre a tal da polícia administrativa, que é essa que a gente está falando aqui, e a polícia judiciária. Então vamos lá, primeira diferença, a polícia administrativa, em regra, ela é preventiva, e a polícia judiciária, ela é repressiva. Há discussões nesse sentido, mas para a prova da OAB, basta saber essas duas informações. A polícia administrativa também pode ser exercida por qualquer órgão público, enquanto que a polícia judiciária apenas pela polícia civil ou federal. A polícia administrativa, ela vai atuar sobre atividades, sobre bens, sobre direitos, sobre pessoas, enquanto que a polícia judiciária apenas sobre pessoas. A polícia administrativa pode ser criada por meio de qualquer norma, pode ser disciplinada em qualquer norma legal, enquanto que a polícia judiciária está disciplinada lá no Código de Processo Penal, nos artigos 4º ao 23, no que dispõe sobre o inquérito policial. É importante a gente lembrar do chamado ciclo do poder de polícia, que é aquele que fala que o poder de polícia pode ser na hora de elaboração da norma, que seria uma ordem de polícia, né? Então, vamos pegar o mesmo caso para a gente ver como funciona esse ciclo de polícia. Eu determino que na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Então, vejam, uma norma está limitando um direito, uma atividade individual em prol da coletividade. Eu poderia andar 100 km por hora. Depois eu tenho a fiscalização. Eu instalo um radar para ver se as pessoas estão cumprindo o que a norma estabelece. Então, é o poder, a parte fiscalizatória do poder de polícia. E, por fim, se alguém ultrapassar no radar a 90, 100 km por hora, haverá sanção de polícia. E essa sanção é a terceira fase do ciclo do poder de polícia, que vai, portanto, da ordem, da fase normativa, da fiscalização até a sanção. Tranquilo? Devemos ficar atentos também, para terminar aqui, nas características do poder de polícia. E são 3 características que a gente precisa lembrar na hora da prova. A discricionariedade, ou seja, a autoridade policial ela tem um poder discricionário, a autoridade da polícia administrativa, para escolher, por exemplo, onde fazer uma blitz. Vejam, estou escolhendo, eu tenho discricionariedade. A executoriedade, a autoexecutoriedade é uma característica importante, porque faz com que a administração pública não precise recorrer ao poder judiciário para praticar o seu ato. Então, se eu vejo, por exemplo, numa fiscalização uma obra irregular, eu não preciso pedir ao poder judiciário para interditar aquela obra. Eu posso, pelo simples poder de polícia, interditá-la eu mesmo, agente da administração pública, e a coercitividade que vai obrigar o cidadão a cumprir as determinações
da autoridade administrativa. Para terminar, e bem rápido, delegação do poder de polícia. O Supremo Tribunal Federal entende que o poder de polícia ele é indelegável, é uma atividade típica de Estado, mas ele admite, porém, a delegação de atos de execução. Então, por exemplo, no caso do radar lá, a empresa que instala o radar, ela está, não é o poder de polícia que está sendo delegado para ela, mas a mera execução de uma vontade administrativa. Tranquilo? Qualquer dúvida a gente vai conversando, me chame no Instagram, me chame no WhatsApp, e nós precisamos passar nesse exame. Até a próxima.